Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta para a gente fazer nossa análise pós-jogo de um jogo traumático, de um jogo frustrante para a torcida vascaína, né? Estreia do técnico Diniz, estreia do meio-campista Nenê e a verdade é que continuamos com amarguras, né, durante uma partida do Vasco, né? O Vasco que foi a campo de forma surpreendente, com um meio-campo diferente, né? E também uma zaga que surpreendeu, né? O Vasco foi escalado pelo Fernando Diniz com Vanderlei no gol, Léo Matos pela direita, Zeca pela esquerda, o Castan fazendo dupla de zaga com o Ricardo Graça, que a meu ver não tem condições de jogar no Vasco da Gama. E aí você tem um meio-campo surpreendente, né? Acho que a parte mais surpreendente foi realmente no meio-campo, onde o Fernando Diniz colocou o Andrei para jogar, né, junto com o Marquinhos Gabriel. E quem marca nesse meio campo do Vasco, né? Nenê, estreante da rodada, junto com Léo Jabá, Morato, né, e Germancano. Um primeiro tempo que até surpreendeu. O Vasco foi realmente um time incisivo. O Diniz à beira do campo cobrando atitude, cobrando participação dos atletas. Mas a gente viu que realmente o elenco é limitadíssimo, né? O Vasco, apesar da pressão imediata, né, ao iniciar o jogo em relação ao CRB, dificultando as ações do CRB ao sair no campo defensivo, o Vasco, apesar da superioridade no primeiro tempo, só conseguiu abrir o placar, né, no final da primeira etapa, quebrando o jejum do Germancano, que para mim é um dos atletas sofríveis desse elenco, né? Porque realmente dá pena ver o Germancano com tanta qualidade não ser explorado nesse elenco do Vasco. Bom, fechando o primeiro tempo, acho que a avaliação positiva que se faz é de que o Fernando Diniz teve uma boa intenção, mas realmente sofre com as limitações desse elenco, né? Marquinhos Gabriel não tem condições de ser titular. Me dá um motivo para manter o Marquinhos Gabriel como intocável nesse elenco vascaíno. Não tem condições, cara. O cara não teve um chute a gol, não conseguiu dar uma assistência, não conseguiu cruzar uma bola na área. Totalmente ineficaz. Menos um em campo. Então o Vasco, que entrou com menos um em campo, conseguiu sair com a vantagem de 1-0 após o gol do Germancano. Mas na segunda etapa, vindo com o mesmo time do primeiro tempo, o Vasco foi realmente surpreendido, né, com a postura do CRB um pouco mais adiantado e que realmente pressionou o Vasco, né, até que chegou ao empate, né, na partida no final do segundo tempo, né, aonde por escolhas ruins do Diniz, o Vasco acabou sendo surpreendido com o gol de empate do CRB, né? O Vasco que agora, com esse gol de empate do CRB, amarga mais uma rodada, né, ruim e que afasta cada vez mais o sonho de acesso da torcida vascaína. O Vasco hoje continua a 8 pontos do G4. O Vasco continua a 8 pontos do G4. E realmente uma situação desesperadora para a torcida vascaína, que realmente se vê cada vez mais distante de um acesso para a Série A para o ano que vem, né? Fica aqui o aprendizado para o Diniz, né? Diniz, não dá para insistir com algumas peças. Por exemplo, você passou o primeiro tempo inteiro cobrando participação ofensiva do Zeca. Não dá, cara. Colocava o Riquelme na segunda etapa. O Riquelme vai te oferecer mais profundidade e mais vigor do que o Zeca. O Zeca é totalmente limitado, né, com essa condição de jogar com o pé para dentro. A outra questão, o Marquinhos Gabriel não é nada nesse meio campo do Vasco. Por que esse cara não pega reserva? Por que esse cara então não passa a ser o reserva do Nenê, que fez uma boa primeira etapa, mas morreu no segundo tempo? Deveria ser o Marquinhos Gabriel a peça que poderia substituir o Nenê na segunda etapa. Fernando Diniz, por que você não colocou
o Matias Galarza na função do Marquinhos Gabriel para ajudar o Andrei na situação de marcação do meio campo? Tem alguma interferência dentro do Vasco que impede o Marquinhos Gabriel de ser reserva nesse elenco do Vasco? Só pode, cara. Porque é inexplicável como o Marquinhos Gabriel é intocável nesse elenco do Vasco. Terminou o jogo, pasmem, o Marquinhos Gabriel terminou a partida. O Marquinhos Gabriel terminou a partida. Por que o Vasco não coloca o Matias Galarza para jogar? Precisando ter mais qualidade de passe de bola, de toque, de participação, de fôlego, já que o Nenê morreu na segunda etapa. O Vasco viveu dois mundos. O Vasco conseguiu dominar as ações do jogo na primeira etapa, foi um time que realmente jogou dentro do campo do adversário, finalizando, dominando as ações do jogo, mas na segunda etapa foi outro time, um time que, ao ter o placar favorável 1-0 após um gol do Germancano que realmente quebra um tabu de 10 jogos do Germancano sem marcar, o Vasco volta para um segundo tempo burocrático e que foi marcado por erros individuais e falta de intensidade na segunda etapa, né? Seu Bruno Gomes entra na segunda etapa e dá o gol que realmente acaba sendo o gol de empate do CRB, né? Numa partida que no segundo tempo o Vasco chegou uma ou duas vezes, teve uma chance com o Gabriel Peck para fechar o jogo, fazendo 2-0, mas falta qualidade, né, ao elenco vascaíno, e realmente faltou o pé direito do Gabriel Peck para fazer o gol que poderia nos dar a vitória e nos colocar 5 pontos de distância do G4. O Vasco que agora continua, né, com 8 pontos de diferença para o quarto colocado e diminui o seu percentual de participação, capaz de realmente ter condições de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal ponto, o principal foco do Vasco da Gama nessa temporada. Se eu te falo que o Vasco da Gama diminui a rodada, a cada rodada que se passa o Vasco diminui as chances de acesso, por que manter um diretor de futebol que nos colocou nessa situação? Contrata e quase todo mundo que chega, com uma ou outra exceção, passa a ser reserva nesse time. Vanderlei passou a ser contestado. Hernando é reserva absoluta. O Zeca hoje já é reserva do Riquelme, que deveria ter entrado na segunda etapa, dadas as cobranças que o Diniz fez, pedindo apoio que o Zeca se apresentasse ao ataque. Com certeza o Riquelme daria essa intensidade e essa profundidade que o Vasco precisava tanto. Hoje, no meio campo, o Vasco hoje tem Rômulo e Michel, todos são reservas de Galarza e Andrei. No meio campo que Juninho talvez fosse titular no lugar de Marquinhos Gabriel hoje. Marquinhos Gabriel que poderia ter sido reserva do Galarza também. E um ataque que hoje o Morato, totalmente ineficaz, poderia ter dado lugar logo na primeira etapa ao Gabriel Peck, que é da base, e que inclusive no segundo tempo o Gabriel Peck entrou mais participativo do que o Morato. Então, tá fazendo hora extra esse diretor de futebol. Resume o que é o Vasco de 2021. Um Vasco totalmente improvisado, que agora, no mês de setembro, praticamente na metade de setembro, ainda busca contratar atletas para tentar, restando 14 rodadas, tentar encostar no G4, que é o principal objetivo da temporada. É uma merda atrás da outra. E o diretor de futebol, a exemplo do que é o Marquinhos Gabriel, intocável. Intocável. Eliminado precocemente do Carioca, sem combatividade e competitividade na Copa do Brasil,
vai ficar mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10, 15, 20, sei lá quantas contratações que passaram a ser refugos, reservas no elenco Cruz Maltino, repleto de jogadores da base. Uma merda atrás da outra. E detalhe, permanece na condição de intocável. Esse é o Vasco que vos apresenta, esse é o Vasco da Mais Vasco. Incapaz. Vou ficando por aqui, até mais.